Nós vamos falar de turismo agora. Afinal de contas, estamos entrando no verão e aqui no Brasil, verão é sinônimo de viagem, de turismo, de praia, enfim, de tudo aquilo que as pessoas sonham. Só que a gente está num ano de pandemia, não é? Um ano completamente atípico. Então a gente vai entender um pouco essa situação, esse cenário, com a Mariana Aldrigue, que é professora de turismo da Universidade de São Paulo. Mariana, como vai? Boa tarde. Oi, Mariana? Não, acho que vamos... Caiu. Então vamos, a Gabriela Guimarães já vai refazer o contato aqui. Você vai viajar aí, Larissa, nesse finalzinho de ano, comecinho de 2021, tem viagem marcada? Ou não, Capriotti, eu até ia para Belo Horizonte visitar minha família, mas minha avó deu um susto na gente depois que ela pegou Covid. Opa. E eu fiquei com medo de ser assintomática e acabar levando o vírus para Belo Horizonte. É difícil, né, adotar um protocolo realmente seguro. Minha mãe é grupo de risco, então eu preferi não encontrá-los. E você faz bem, viu? Faz muito bem. Isso chama-se responsabilidade, que é fundamental. A gente segura um pouquinho a saudade aí, não é? Para depois fazer isso com segurança. Recuperamos aqui a professora Mariana Aldrigue, a ligação havia sido interrompida. Professora, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, Larissa, boa tarde, ouvintes, todos bem? Tudo bem, felizmente tudo bem. E com o turismo, tá tudo bem aqui no Brasil, professora? É uma pergunta difícil, né, Capriotti? Tá muito complicado. Eu estava aqui acompanhando o programa e refletindo sobre o tema, porque é uma situação que a gente não consegue entender por que ela está dessa forma. Não tem surpresa nenhuma, né, Capriotti, que os brasileiros iriam viajar nesse momento, porque é um hábito que desde sempre acontece. O que nos preocupa é como falhou a orientação em todos os níveis para evitar esse volume de viagens agora, ou para o que a gente fala em teoria, para distribuir ao longo do próximo ano. Para ser mais objetivo, os números são positivos, acho que de março até hoje é o melhor mês em números, mas a gente não tem o que comemorar, né? Porque janeiro está aí para nos surpreender com um volume maior de contaminações e provavelmente de restrições que vai fazer muita gente se arrepender das viagens. Isso é o pior de tudo, né? Você vai, viaja e de repente se infecta, pega a doença e aí o que era para ser um lazer pode virar um grande problema. Como é que está o sistema hoteleiro nacional, professora, nessa agora para janeiro, por exemplo? Há vagas? Tem algum lugar que está lotado? Como é que está o panorama do sistema hoteleiro? Então, vamos lá. De todos os setores, eu acredito que o setor hoteleiro foi aquele que mais percebeu o interesse do brasileiro de viajar, lembrando que os hotéis são fixos, eles não mudam de lugar, né? E a legislação impediu que nem qualquer processo de retomada fosse a 100%. Só agora, no mês de dezembro, em algumas cidades, acho que o caso mais emblemático é o de Florianópolis, se levou a 100% de ocupação. Mas em muitas cidades a gente está ainda a 70%, 80%. Tem casos em que a orientação foi de 50%. Então, qualquer que seja a limitação dessa ocupação, os hotéis em destinos de lazer estão na sua ocupação máxima. E isso implica que não recuperou todo o faturamento necessário, mas já dá um alento nas dívidas contraídas ao longo desses meses. Então, a hotelaria, eu diria para você que ela está aí a 60% do que ela poderia estar num ano normal. Professora, queria saber da senhora, faltou aí um planejamento nacional para o setor do turismo, tendo em vista a pandemia, para que não houvesse uma queda ou para que a gente não tivesse essas diferenças de tratamento de estado para estado, de município para município? Eu diria que, em termos de turismo, a gente tem pouca coordenação nacional, mas já há muito tempo, né? Você deve lembrar como em momentos de Copa ou Olimpíada também foi bastante confuso, ainda que o cenário fosse muito positivo. O que acontece é que, especialmente nesses últimos 2 meses, a gente teve 2 sinais muito contraditórios. Então, pré-eleição,
estava tudo absolutamente liberado e a impressão que passa para o empresário é que, ok, as coisas estão melhorando, então eu agora passo a administrar a minha demanda e a adoção dos protocolos. Aí, quando vem o retrocesso para a bandeira vermelha ou para restrições de viagens, esses empresários já haviam oferecido as reservas, os hóspedes já compraram passagem ou se organizaram, e aí fica muito confuso, né? A gente fica sempre na mão de uma decisão que pode ser intempestiva de algum dos poderes. Mas sim, não só faltou uma coordenação, como a comunicação não ficou clara em relação ao que era adequado ser feito, porque não é toda viagem que é arriscada, a gente tem que lembrar que há hotéis, por exemplo, que têm chalés ou que têm apartamentos em que você quase não tem contato com outro hóspede, que o café da manhã está todo organizado, tem espaços de convívio que você mantém o distanciamento. Então, a gente tem que tentar não generalizar. Mas o que mais me impressiona e aos meus colegas é ignorar, e aí o Estado de São Paulo acho que tem um bom exemplo disso todo ano, porque todo início de ano a Rádio Bandeirantes é obrigada a anunciar que faltou água no litoral, que tem virose, que aconteceu algum tipo de contaminação. Então, assim, não tem nenhuma novidade. O que tem é uma falta de vontade política de alocar o orçamento efetivo para isso, ou para controlar a ocupação das praias, ou para diminuir, né, vamos dizer assim, alterar um pouco a demanda, fazer promoções para outras épocas, e o que deixa claro é que turismo nunca foi prioridade, é sempre tratado em cima da hora, é uma pauta que não ocupa realmente o interesse dos nossos gestores, e a gente acaba sendo depois responsabilizado por uma série de danos a algumas cidades. Então, é bastante polêmico. Eu diria que é complicado, mas sendo, de novo, objetiva, falta essa liderança, falta uma compreensão política do papel econômico e social do turismo. Professora, a gente falou do setor hoteleiro agora há pouquinho, não é? Mas e o setor das companhias aéreas? Esse foi um setor muito afetado lá atrás, no início da pandemia, com os aviões parados, estacionados. Nesse momento, qual é o panorama das empresas aqui? Como é que está a situação dos voos, a lotação, há passagens disponíveis, os valores que estão sendo praticados estão condizentes aí com a nossa realidade atual? Então, entre março e abril, quase 90% dos voos foram parados, interrompidos. E as companhias aéreas aproveitaram esse momento também para redesenhar algumas rotas. E foram recuperando, então, colocando de volta voos onde havia demanda. Hoje a gente tem cerca de 70% das rotas operando que a gente tinha em dezembro do ano passado. E para as rotas de lazer, especialmente, aquelas que saem dos centros urbanos e vão para destinos ou de praia ou destinos consolidados no sul, por exemplo, todas elas estão muito bem ocupadas, mas a gente não tem relato de voos superlotados. O que tem acontecido é isso que você comentou. Há uma pressão para os preços, porque é uma prática normal, né, de lei de oferta e de demanda, e há um pouco de aumento dos preços em relação ao que foi praticado o ano passado. Cabe destacar uma coisa que muitas vezes os comentaristas estão esquecendo. A gente tem um volume muito grande de brasileiros que estariam fora do país nessa época e que têm o hábito de viajar, às vezes gastando até muito mais do que estão gastando no Brasil, que passam a ser consumidores de produtos aqui no Brasil. Então, em tese, o mercado de consumo de turismo de final de ano no Brasil está 2 vezes maior do que ele era o ano passado, para uma oferta 30% menor. Então, não há um aumento de preços que a gente se alarme, mas é claro que há uma pressão. Onde mais apareceu aumento de preço foi nos aluguéis de casa de temporada e em locação de carro, mas companhia aérea e hotéis ainda estão com preços relativamente próximos ao que era o ano passado. Professora, pegando um gancho nessa fala da senhora, muitas pessoas apostaram também nessa locação de casas, como a senhora detalhou, como uma opção mesmo para, de repente, fugir um pouco mesmo da rotina, né? Talvez esse seja o modelo mais indicado enquanto a gente estiver vivendo essa pandemia, né? Pelo menos para as pessoas conseguirem se deslocar minimamente com segurança?
Olha, eu acho complicado a gente falar de um modelo mais indicado, porque voar, né, entrar em um avião comercial tem sido muito seguro e a gente tem quase nenhum relato de risco vindo das autoridades médicas e mesmo dos epidemiologistas. É claro que a principal recomendação é evitar viajar nesse momento, especialmente agora, mas se isso está nos seus planos, você não vai abrir mão, que a decisão seja algo seguro. Então, sim, quando você aluga um carro ou aluga uma propriedade, mesmo que seja um quarto de hotel, e que você consiga manter as regras de distanciamento e adotar todo esse processo de higienização, as coisas vão estar seguras. Eu acho que vale a gente lembrar que lá no começo da pandemia a gente não tinha clareza dos aspectos, né, de transmissão, e os hotéis então precisaram fechar tudo para então se adaptar. Agora o risco ele está um pouco mais medido, não quero dizer controlado, mas medido. Então, um turista que consiga tomar decisões em relação a que tipo de risco ele quer correr, e se ele está disposto, por exemplo, a encarar uma viagem onde pode ser que o prefeito daquela cidade feche a cidade, ele estando num carro ou alugando uma propriedade, ele vai estar um pouco mais flexível e pode voltar para casa mais rápido. Não dá realmente para afirmar é o mais seguro, mas é um tipo de viagem, essa combinação aluguel de carro e aluguel de temporada, que teve um aumento significativo já desde julho e que já superou os números do ano passado. Professora, como foi o auxílio governamental para o setor do turismo? Foi suficiente? O setor conseguiu, ou está conseguindo, né, ultrapassar bem esse momento com auxílio governamental? Muito difícil de responder essa pergunta, Capriotti, pelo seguinte: em termos de dinheiro, tá? A Confederação Nacional de Bens, Comércio e Serviços apontou que a gente já estava num prejuízo próximo de 400 bilhões de reais. E o crédito, o dinheiro que o Ministério do Turismo ofereceu foi de 5 bilhões. Então, só aí você vê como é descompassado. Mas, mais que isso, teve uma ação até que muito correta em ajudar as empresas nesse processo de cancelamento e reembolso, e que muitos advogados do direito do consumidor dizem que fere o direito do consumidor. Então a gente tem aí uma polêmica para tratar, mas essa foi uma ação que preservou empresas e empregos. A gente tem, sem dúvida, o papel do auxílio emergencial para muitos dos ex-empregados de turismo que estavam se valendo desse auxílio para se manter qualificados, tentando fazer algum curso, alguma coisa. Mas é isso, a partir agora do dia 4 é que a gente vai ver um cenário completamente novo. Afirma-se que pelo menos 20% dos hotéis não voltam à operação, isso especialmente em centros urbanos. A gente não tem certeza que a gente recupera 100% das rotas aéreas. Empregos, até o momento, o cálculo que eu tenho fala em pelo menos 224 mil empregos perdidos, que não se recuperarão em 2020. E isso vai variando de cidade para cidade. Eu não vi, do ponto de vista da proposição mesmo do governo federal e mesmo dos governos estaduais, nada que eu falasse, nossa, isso foi muito forte, muito significativo para o turismo. E muitos dos nossos profissionais são de baixa qualificação, né? E então eles conseguiram rapidamente se realocar, talvez nas áreas de delivery ou de comércio eletrônico, então não fica tão evidente esse desemprego, mas o abalo a gente vai perceber talvez em fevereiro ou março, e o setor sai muito prejudicado, Capriotti. Segundo a Organização Mundial do Turismo, a gente retrocede 30 anos em movimentação econômica. Nossa, é muita coisa. Sim. É muita coisa. A gente retrocede aí para o século XX, né? Exatamente, anos 90. Anos 90, é muito sério isso, muito sério mesmo. Bom, vamos torcer, né? Esperar para que haja aí um encaminhamento positivo para isso tudo. Professora Mariana Aldrigues, professora de turismo da Universidade de São Paulo. Mais alguma coisa, Larissa? Desculpa, eu nem te perguntei se você tinha mais alguma pergunta à professora. Capriotti, na verdade, eu queria saber também, diante dessa... Acho que muita gente não acreditava que a gente estaria nessa situação em dezembro, né, de 2020. Muita gente já considerava que a gente já podia
enfim, sair de casa e viajar com mais segurança, mas não é o que a gente está vendo, né, em função dessa segunda onda. Professora, acreditava-se que a recuperação em 2021 ela seria mais efetiva? Houve uma perspectiva nesse sentido e agora meio que a gente pode ver considerar um banho de água fria, tendo em vista que realmente a situação ainda está muito complicada no país? Sim, com certeza. A gente já em maio trabalhava na construção de 3 cenários, que hoje olhando a gente fica até com pena, mas que era um de retomada em julho, um de retomada em setembro e um de retomada em dezembro. Em nenhum dos momentos a gente trabalhou com a possibilidade de uma segunda onda. Quando a segunda onda chega na Europa como vamos dizer assim, uma resposta às aglomerações que a gente viu no verão de lá, aí quem conseguiu já fez uma readequação dos seus planos estratégicos, mas é isso, é um banho de água fria. Porém, eu queria encerrar a entrevista numa nota não tão negativa, que é a seguinte: o Brasil tem 94% do seu turismo, do faturamento, baseado em turismo doméstico. Então, a gente tem aí muitos recursos e todos os estados têm público para dar conta de um turismo seguro, responsável e economicamente sustentável. Mas, para isso, a gente vai precisar não só de investimentos, mas de muita comunicação, né? Precisamos comunicar que os destinos são seguros, que tem mais opções além daquelas tradicionais, que é possível viajar em outros períodos menos congestionados e ativar as diferentes economias locais. Então, vai ser 2021 um ano de fortalecimento do turismo brasileiro, do turismo doméstico, e a gente vai pensar em internacional para o final do ano que vem ou 2022. Muito obrigado à professora Mariana Aldrighi, ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Um bom ano, um feliz 2021, professora. Muito sucesso para vocês, muito obrigado pelo valioso serviço que vocês prestam para a gente. Muito obrigado.